João Carlos, meu amigo João Carlos, com atraso, mas cheguei. Boa noite a todos. Boa noite, seja sempre muito bem-vindo. Depois assiste o início da live, que o papo está sensacional, porque o nosso amigo aqui, Chico Buarque, às vezes responde por Juscelino, vai trazer, depois eu conto o motivo da piada interna nossa aqui, o disco 4 dos seus 5 discos do coração. É verdade. Olha, tem mais 2, né? O mais importante, então eu sei qual é. Agora é pedrada. Essa aqui a gente vai comentar junto, porque isso aqui todo mundo que tá aí conhece. Todo mundo que tá aí no chat conhece. Não é possível não conhecer esse álbum aqui e conhecer as músicas de cabo a rabo. E até vai ter um spoiler, né? Sobre futuros projetos meus. Gente. Porra, aí tu esculachou, né? Aí tu pegou pesado. Gente, não tem como, né? Uma coletânea, praticamente, né? Não tem filler, não tem filler. Não dá pra você ouvir do começo ao fim, impressionante tudo. E assim, alucinação. O que dizer? Já falamos dele aqui, né? Já conversamos sobre ele aqui. Ele é um disco que eu tô muito em contato com ele atualmente. Por quê? Porque a gente vai entregar, a gente está trabalhando muito para as entregas, a gente vendeu bastante o livro que a gente fez agora sobre religião no MPB. Então a gente vai entregar eles e já tem outro no forno. Legal. E o livro no forno é justamente sobre alucinação. Então vai ser um livro inteirinho dedicado a esse álbum. Demais. Né? Não só com análise das letras, mas análise musical, análise contextual, análise conceitual, né? Porque aqui tem um conceito muito forte, né? Pouca gente percebe que o disco é permeado pelas mesmas temáticas. Enfim, existe uma filosofia sendo tratada aqui do real contra o etéreo, né? Curta o mundo real, veja o mundo real, pise no chão, veja as pessoas, né? Em vez de ficar interessado em teorias, né? Em vez de ficar interessado nas teorias, você pode usufruir do real, né? Um niilismo à la Nietzsche, né? Que é um niilismo que ele acredita que o niilista é aquele que abdica da realidade em prol de, enfim, no caso, pode ser até de incorrer a deuses, incorrer a forças maiores e tudo, e esquecer que a gente pisa no chão, esquecer que a gente vê as pessoas. Então, esse disco aqui, ele é permeado por essa temática, é permeado por uma temática de conflito de gerações, né? Juventude e o que a juventude tinha de ideal e que esse ideal possa ter se perdido no meio do caminho. E tem também, né, o êxodo do nordestino para o sudeste, enfim, para trabalhar, né, para tentar um lugar ao sol e tudo e tal. Então ele trata desses temas aqui. E é um disco fechadinho, um disco de muitos sucessos, né? Apenas um rapaz latino-americano simplesmente abre o álbum, né? Como se não bastasse, já tinha o sucesso da Elis, Como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida. Sujeito de sorte é desse, né? Sorte é desse. É uma coletânea, meu irmão. É uma coletânea. Aí tem Alucinação, Fotografia 3x4, Palo Seco. Não tem filler, não tem filler. O Juscelino, eu acho que cabe dizer também, né, que a grandiosidade da obra do Belchior, principalmente ali nos anos 70, eu acho que, infelizmente, depois, nos álbuns ali dos anos 80, ele não conseguiu reproduzir essa riqueza de conteúdo, de mensagens tal. Belchior era um cara muito erudito, né? A gente não pode esquecer disso. Ele teve uma educação rígida em colégios de padre e tudo assim, mas sempre foi um leitor voraz. Por isso que sempre que eu tenho oportunidade aqui nas lives, batendo papo sobre música, eu falo sobre a importância da leitura, de ler. A música me conectou à leitura. Né? Eu tinha aquela coisa um pouco de certa implicância com a leitura por conta da escola, que eu acho, na minha infância e adolescência, não indicavam os livros adequados para a minha faixa etária, né? Pô, você vai ler Machado de Assis com 11, 12 anos de idade, você não vai entender porra nenhuma. Não tem condição, né? Naquela época, né? Eu tô falando aí, eu tinha 11 anos em 1982, sabe? E o Belchior é esse cara ali, muito erudito, muito inteligente, muito sagaz em sua visão de mundo, em sua crítica. Porra, um cara que compõe uma letra, só pegando ali um exemplo da mais famosa do álbum, Como Nossos Pais,
é esculacho, bicho. Você tem vídeo analisando, né, como nossos pais Tem. no Musicalia. A galera que quer se aprofundar, assiste depois que acabar a live aqui, não vai agora. Não vai Assiste a agora, calma. live, Fica depois vai aí. lá depois vai Fica lá no aí. Musicalia e assiste o Juscelino falando sobre como nossos pais, assim, sabe? É muito foda, é muito foda. Eu adorei que você trouxe Belchior, Juscelino. Ah, sim, sim. Estou muito em contato. Em termos de leitura, ele cita muita gente. O disco aqui ele cita o Fernando Pessoa, ele cita o Edgar Allan Poe, né, João Cabral de Melo Neto, em A Palo Seco. Então, enfim, ele tem citações também, né? Alfinetadas a Caetano. Alfinetados a Caetano. Alfinetadas a Caetano. Então, Né? assim, eu estou muito em contato atualmente com ele. Quando você falou 5 discos, eu olhei para ele assim e ele estava Não, ali. mas Eu tinha ouvido no final de semana. Ele estava ali, eu falei, tá, é ele mesmo. não, É o muito foda. Bigode. Ele se conecta com a tua vivência de fé? Ele se conecta com a minha e principalmente hoje, na verdade, com relação a essa coisa do lembrar e do ter conexões com o passado e tudo, ele me lembra muito meu pai que me apresentou o Belchior, Que legal. né, para um menino cheio de estranhamento com relação àquela voz anasalada estranha. É, Por que meu pai que a gente foi comprar um disco, a gente ia na loja de CDs, né, aí meu pai foi com a gente tudo, e a gente comprou lá, eu nem lembro qual foi que a gente comprou, a gente feliz e tal, aí meu pai: "Ah, vou pegar isso aqui". Aí a gente estava feliz que era mais um CD, então a gente, né, eu e meu sim. irmão, a gente falou: "Aí, beleza, mais um". Ele comprou lá, Belchior. Era uma coletânea daquelas da Millennium, né. E, cara, quando a gente ouviu, a gente estranhou tanto, mas meu pai ouviu aquilo insistentemente. Ele pegou aquele CD, acho que ele furou, acho que ele arrebentou aquele CD tanto que ele ouviu, assim, e foi me apresentando, meio eu fui entendendo Belchior, né, eu fui entendendo ele, eu acho que muito o processo de ouvir Belchior tem muito disso também, entender, É, né, a mensagem, entender o que que ele está fazendo ali, as rupturas que ele está causando com relação à metrificação, com relação à fala na canção, né, a mensagem que é muito mais importante, os intertextualidade, né, que ele traz é, aqui. E, pô, é um assombro, assim. Eu estou muito feliz. E o legal disso e aí fica aí a provocação para o Sal, né. O legal de escrever, né, aprontar um novo material em livro, cara, é ouvir isso aqui e ir capturando detalhes, sim, detalhes pequenos e tal, e ir registrando, assim. É uma sim. delícia, assim, é uma delícia. Ah, eu imagino. Eu preciso fazer isso, eu vou remediar isso, eu preciso me Pois é, organizar para fazer. O pois é. Alucinação chegou a mim ainda na infância, nos anos 70, através dos meus primos mais velhos, eles tinham em casa, eu era, tipo assim, o temporão da minha tia, como se fosse um temporão. A mãe deles me adorava, assim, como sobrinho, preferido e tal. Eu era, acho que, uns 12 anos mais novo do que o filho mais novo dela. E aí eu ouvi esses discos, né? E o Alucinação me chegou junto com o Coração Selvagem, na mesma época. Eu Uhum. tomei contato com os dois. Daí, na minha cabeça, a minha construção é quase como um álbum duplo, esses dois discos. Mas, porra, você pegando o Alucinação, assim, embora a minha canção do Belchior seja Coração Selvagem, eu amo aquela composição, o Alucinação, eu acho que historicamente ele é mais importante. Ele define É, realmente a persona do Belchior. Ele já tinha lançado aquele o que tem Morte Gloss e tal, o anterior, sim, né? a Tanto é verde, que né, depois ele verde. resgata aí, que você falou, a Palo Seco. Palo Eu seco, é. gosto, eu gosto muito dessa versão que já tinha lá naquele primeiro LP lá de capa verde e tal. Mas eu acho que a capa é maravilhosa, né? Essa foto da capa eu acho Essa foto é poderosa demais. incrível, Caraca, que incrível, incrível. capa linda, linda, linda. E eu acho que ele define aí a persona do Belchior, né? Velha roupa colorida, como nossos pais, sujeito de sorte, a própria alucinação, né? A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é experiência com coisas reais. É Então. muito filosófico. O Belchior, não sei se você concorda comigo, Jocelino, é daquele cara. Tu pode até ouvir sem escutar, sabe, entendendo? Mas ele só vai fazer sentido realmente se você se parar e prestar atenção no que ele está É. dizendo. O discurso verbal é muito importante, tanto É, que, enfim, os arranjos são rudimentares, os músicos são incríveis e tudo, mas os arranjos são mais crus, são mais dilanescos, são mais para você, de total. fato, usufruir ali do discurso verbal. O discurso verbal é É, muito importante, o que ele está é, falando é muito importante, tanto que é. tem ligação de uma canção para outra, então
é de prestar atenção, assim, Mesmo. fica atento, senão vai ficar desmoralizado. Eu costumo pedir, porque eu detesto aquelas frases de ordem, de efeito, assim, porque não, você precisa ouvir esse disco. Ninguém precisa porra nenhuma. Ouve se você quiser, né? Ouve se você quiser. Mas eu recomendo, caso você se interesse, seja mais novo, não conheça a fundo a obra do Belchior, só escutou uma ou duas músicas e quer dar uma oportunidade, eu recomendo que você ouça esse disco que o Jocelino trouxe aqui como um dos 5 discos do coração dele, mas ouça como a gente ouvia antigamente. Pode ser no seu serviço de streaming, mas pare o que você está fazendo e dedique ali uns 40 e poucos minutos para ouvir o álbum do início ao fim. Sabe? Abre ali a aba do Google com a letra da música para você acompanhar. É uma experiência legal. Também a gente fazia isso com os encartes, né? Mas assim, ouça o álbum como se você estivesse realmente assistindo a uma peça de arte que ela é, né? E não bota para lavar louça ou descascar batata. Alguém descasca batata? Mas vocês entenderam, vocês entenderam. Ouça como ele merece ser ouvido como a obra de arte que esse álbum é. Com atenção, né? Com atenção. Com atenção. Olha aí que maravilha aí. E já quero ler esse livro. Que você vai fazer. Sim, a gente vai fazer. A gente já tá. Se bobear, a gente também faz o lançamento aqui, se você quiser. Bora, fechou. Né? Para divulgar fechou. E tudo. Contar Acho detalhes. Maravilhoso. Cris Fuscaldo, que escreveu uma biografia do Sim, Belchior, tá demais, tá ajudando também. Querida amiga, que eu conheci aqui também através do canal. Maravilhosa. Beijo, Cris!